Então, que a paz de Deus e de Jesus continue nos envolvendo. É sempre uma satisfação estar aqui no Centro Espírita e nós pensamos no que falar, né? Muitas casas espíritas nos dão um tema livre para escolher. Fica até mais complicado, né? Porque o senhor Aguiar sabe, além da gente preparar a palestra, ainda tem que pensar no quê, né? Qual o tema. Mas na próxima semana uma casa pediu uma palestra e já deu o tema, né? Que é esse aqui. Opa, já vou aproveitar, já falo nas duas, até porque a outra é bem distante, fica lá em Moçambique, na África, né? Então acredito que ninguém viaja para Moçambique semana que vem para assistir lá, acho que não. Eu mesmo não estarei lá. O bom é que com a facilidade da internet, do mundo virtual, nós hoje podemos fazer palestras, né, em qualquer lugar. E até eu frequento 2 grupos de estudo, um aqui em Florianópolis e outro lá no Japão. Então, semanalmente estou no Japão, mas nunca gastei, não conheço o Japão pessoalmente, nunca gastei dinheiro com passagem para lá. Mas a gente pode estudar com aqueles que hoje moram lá. Então isso é interessante, que acabamos conhecendo, né, o movimento espírita em vários lugares. Mas enfim, o pessoal lá de Moçambique quer alguma coisa sobre esse tema. E nós encontramos na doutrina espírita informações em O Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, já no primeiro capítulo da segunda parte, Allan Kardec colocou o item 8, anjos e demônios. E ainda ele vem, anos depois, aprofundar essa ideia do que vai acontecer conosco depois da morte do corpo físico. Então, o que nós vamos encontrar? Tem céu, tem inferno, viramos anjos, viramos demônios, enfim, justamente o nome da obra é O Céu e o Inferno. Então ali também temos 2 capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9, estão falando de anjos e demônios. Então aqui, antes de falar propriamente da visão espírita sobre esse tema, vamos lembrar que desde a nossa infância, né, a gente ouve essas palavras, né? Eu lembro que a minha mamãe ensinou a primeira prece: meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Então, a maioria de vocês acho que conhece a prece lá da infância. Então, o anjinho da guarda era aquela figura que nós recebíamos a informação que estava sempre nos protegendo. E também, lá na escola, vamos pensar assim, quando tínhamos lá os colegas mais eufóricos, mais bagunceiros, ou que aprontavam muito, que a professora ficava ali de cabelo em pé, eram os diabinhos da escola, né? Aqueles colegas que faziam essa bagunça toda. Ou às vezes nós éramos esses diabinhos. Então, enfim, também tinha a figura lá do diabinho já na nossa mente. A gente já ligava a ideia de maldade e tal. Então, já recebemos essa informação desde pequenos. E, segundo essa visão, esses anjos foram já criados na perfeição. Então, eles nunca foram maus, já nasceram bonzinhos. Eles são figuras à parte na criação divina. Enquanto nós aqui estamos ralando, né, para melhorar, estamos muitas vezes errando, algumas vezes acertando, o anjo não. O anjo já não passou por nada disso. Eles são eleitos do Senhor Deus. Então, foram escolhidos para aquela função de ser um espírito puro, de ser aquela criatura que está lá ao lado
de Deus, digamos assim. Então eles são eternamente superiores, já desde o seu início, e vão continuar sempre assim, nesta função de espírito puro. Então é a visão que é do anjo. E o demônio? Já o demônio, ele foi criado na maldade. Então esse é uma situação diferente. A criação dele já foi lá nesse meio da maldade. São figuras à parte na criação divina. Então, igual o anjo, ele também é alguém diferente de nós. Ele está lá num local separado. Só que enquanto o anjo está lá na perfeição, o demônio está numa situação ruim. Então, destinados a fazer o mal e eternamente no sofrimento. Então, a situação dele também é de eternidade. Só que não na perfeição, e sim sofrendo, né, porque ele está numa situação ruim sempre, né, sempre ligado ao mal. Agora vamos pensar um pouquinho. Estes, tanto os anjos como os demônios, eles mostram preferências que contrastam com a justiça divina. Como assim? Se nós pensarmos já agora para o Espiritismo, a visão de Deus, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é perfeito. Então, se Deus é justo, por que Ele iria criar alguém eternamente voltado ao mal? Ou alguém que já passou na frente de todo mundo lá e está em cima da escala evolutiva, está lá como espírito puro, não precisou reencarnar, não precisou passar por dificuldades. Então, essas duas situações, seja anjo, seja demônio, não combinam com a justiça de Deus. Então, se Deus é justo, Ele não iria criar alguém voltado eternamente para o bem ou voltado eternamente para o mal. Mas na nossa história, se a gente pensar, e por que nós aceitamos isso? E eu falo nós, porque sabemos que no passado já tivemos muitas encarnações. Desde antes de existir espiritismo, então a gente pensava diferente. Nós estávamos ligados a crenças que aceitavam a figura do anjo e do demônio. Não precisa ser catolicismo, não precisa ser umas religiões mais atuais, mas desde há muito tempo a humanidade convive com as figuras de anjos e demônios, há milhares de anos. Então, isso era natural, essa aceitação, porque o nosso comportamento era assim de discriminação. Então, o direito da primogenitura, vocês veem isso em filmes, em relatos antigos, na Bíblia até, que aquele que era o primeiro filho ou filha, aliás, filha não, porque a mulher também sempre foi discriminada. Ainda bem que hoje é diferente, né? Hoje a mulher não é discriminada. Vamos meditar nisso, né? Muita coisa ainda precisa melhorar. Mas, naquele tempo, era muito mais. Então, a mulher é deixada de lado, o filho homem, aquele primeiro que nascia, esse tinha direito a tudo. Então, mesmo que depois viesse outro filho homem, esse já não tinha os mesmos direitos que o primeiro filho homem tinha. Então, que era o primogênito. Então, esse tinha direito à maior parte na herança, esse carregava daí o nome do pai, esse podia mais do que os seus irmãos. Privilégios de nascença. Então, vamos pensar naqueles tempos dos reis, né, dos castelos, dos condes, dos duques, barões. Eles eram privilegiados, né? Eles tinham lá um título, eles tinham a riqueza ao seu dispor, eles eram nobres. E já quem nascia com um servo,
eternamente era assim. Então, era discriminado, era aquela pessoa que não tinha acesso a muitas coisas, né? E hoje é claro que ainda existe a questão dos extremamente ricos e dos extremamente pobres, né? Ainda continuamos com muito desequilíbrio na nossa vida social. Então, por isso mesmo, por estarmos acostumados com esse tipo de injustiças, é que essa figura de anjos e demônios não nos afetava, né? A gente sempre aceitou tranquilamente, porque se aqui sempre foi assim, do lado de lá, digamos, no plano espiritual, então pode ser da mesma maneira. Mas à medida que a gente vai estudando, vai sabendo, então, das características do nosso Criador, aí vamos entendendo que não pode ser dessa maneira, né? Se Deus é justo, Ele não iria discriminar ali os seus filhos. Vamos falar um pouquinho da origem, né? Então, anjo vem do latim, angelus, e do grego angelus. E o significado? Mensageiro. Então, isso é importante que a gente veja. O anjo quer dizer mensageiro. Segundo a tradição judaico-cristã, são seres celestiais e espirituais. Uma de suas missões é ajudar a humanidade em seu processo de aproximação com Deus. Então, ele é um mensageiro de quem? De Deus para a humanidade. E trabalha nesse intercâmbio, né? Nós fazemos uma prece dirigida a Deus, pedindo alguma coisa, agradecendo. Então, queremos chegar ao Criador. Quem leva essa mensagem seria o anjo. Na Bíblia vamos encontrar lá o relato em Gênesis, né, o profeta Jacó. Em uma ocasião ele teve um sonho, sonhou com uma escada por onde os anjos subiam e desciam. E ele, a partir daquele sonho, ele tomou a decisão de se estabelecer naquela terra, tal, porque veio uma mensagem para ele da espiritualidade. Mas essa visão é interessante, então mostra esse intercâmbio, esses mensageiros entre o mundo superior e o nosso mundo físico. E a figura do demônio, lá nós encontramos na Wikipedia, né, a definição. Daimon, do grego, e que significa divindade ou espírito. Então vejam que lá no tempo da Grécia Antiga, quando surgiu essa palavra, não tinha nada a ver com maldade. O significado era divindade. Vejam que era bem o contrário, ou espírito. E até mesmo se assemelha à mitologia árabe, que daí para ele significa gênio. Vocês já viram aqueles filmes do gênio da lâmpada lá? Então, desenho do Aladim. Então, para os árabes, essa mesma palavra daimon. E então se originou lá com os gregos antigos e ao longo da história foram modificando, né, esse termo. Em latim veio a dar o vocábulo em português demônio. Anjos, e agora vem uma notícia que talvez deixe vocês chocados. Anjos e demônios não existem. Então, mas a gente falou aqui tanto, levamos 20 minutos falando deles, eu sei do tempo, então, até meia-noite. E aí, não existem. Tá, agora então a gente vai mostrar a visão do Espiritismo. Para nós, o que estudamos é o que está lá em O Livro dos Espíritos. Vocês têm a escala espírita lá,
questões 100 e seguintes, fica a tarefa para casa, vocês darem uma olhadinha, que mostra essa escala. Lá na base, os espíritos imperfeitos. Nós, então outra notícia aí que pode chocar. Puxa, nós somos espíritos imperfeitos? Somos. Porque o mal ainda predomina no nosso planeta. Basta a gente dar uma olhada como é que anda na Terra, né? Dissensões, guerras, conflitos. Então, é o habitat de espíritos imperfeitos. Mas um dia iremos ser espíritos bons. E aí o nosso planeta também muda. Onde o bem vai predominar. E lá em cima estão os espíritos puros, aqueles que já têm essa comunhão com o Criador. Mas ninguém foi jogado direto lá em cima. E ninguém fica sempre aqui embaixo. Todo mundo passou para essa escala, né? Começou aqui e foi lá para cima. Todos com os mesmos direitos. Então, essa visão de anjo, nós podemos transformar em espírito puro. É o que está lá na questão 128 do Livro dos Espíritos, explicando que um anjo é um espírito puro. O anjo da guarda, nós chamamos de espírito protetor. Está lá na pergunta 490 do Livro dos Espíritos. E demônios? Demônios seriam aqueles espíritos atrasados, que estão na maldade, mas não são maus. Podemos também dizer que aqueles espíritos que estão obsediando alguém, que muitos dizem, o demônio está nele, ele tem um imposto, ou um espírito que está fazendo muita maldade, está junto, tal. Então tudo isso é para dizer que aquele espírito é atrasado e está prejudicando alguém, muitas vezes sem saber até. Agora, ele não é sempre voltado na maldade. Ele está passando por esse período e um dia vai sair disso. E nós já fomos assim, ou já fomos muito piores do que esses espíritos. E vamos melhorar. Todos os espíritos foram criados na simplicidade e na ignorância. Então, todo mundo nasceu igual. Deus não é injusto. Então, Ele deu a mesma oportunidade para todos nós. Livro dos Espíritos, questão 115. E todos, então, têm essas mesmas oportunidades de evolução. A questão 121. Os espíritos, enfim, foram criados sem conhecimento e sem a consciência do bem e do mal. Então, lá no nosso início, a gente não sabia o que era bom, o que era ruim. Fomos passando por experiências, né? Então, fomos aptos a adquirir tudo o que nos faltava, né? Para aprender. E como é que eu faço isso? Pelo trabalho, né? Então, é trabalhando que eu vou conhecendo, eu vou tendo essas oportunidades. Aqui de novo essa escala, só para, a pena que aqui não dá para ver, mas aí quando vocês estudarem em casa, dentro dos espíritos imperfeitos tem várias classes. Dentro dos bons espíritos também tem lá 4 classes, e já nos puros é uma classe única, né? Quem chegou na perfeição espiritual é uma classe só. Deus dando essa oportunidade para todo mundo, então é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Eu posso ir pelo caminho correto, ir pelo caminho errado, mas mesmo se eu escolher o caminho errado, mais adiante eu posso me arrepender, posso voltar para o caminho certo e vou chegar lá no topo da pirâmide da mesma maneira, através do meu esforço. E Deus não vai ter preferência por ninguém. Todo mundo vai ter esta chance. E como é que isso acontece? Pela observância da lei divina. Então, se eu estou agindo conforme a lei, eu estou no caminho do bem.
se eu estou agindo ali contrário à lei, eu estou no caminho do mal. Aqui é importante só nessa tela destacar que são através de várias encarnações, né, que isso vai acontecer, né, essas diversas experiências. Então Deus não criou o mal, Deus simplesmente criou os espíritos para que eles tivessem a liberdade de escolha. E foi o próprio ser quem criou o mal, quando agiu contrariamente à lei de Deus. Os espíritos imperfeitos, eles permanecem por mais tempo nos planos inferiores e vão sofrer aquelas consequências dos seus atos, né? Mas foi uma escolha deles. Se eles estão, repetindo, não é o verbo ser, é o verbo estar. Se eles estão no mal, passam as dificuldades, mas um dia eles compreendem que aquilo ali não está fazendo bem e eles precisam mudar de atitude, e aí podem tomar um outro rumo, como nós fizemos, né? Lá no passado nós erramos muito, prejudicamos os semelhantes, e hoje ainda estamos aqui nos debatendo com as consequências dessas escolhas erradas do nosso passado. Então, o hábito do mal lhes torna mais difícil saírem dali. Então, se a gente fica ali sempre insistindo, eu gosto de fazer fofoca, eu faço hoje, faço amanhã, faço semana que vem, esse hábito é prejudicial. Ele faz com que eu esteja ali fazendo fofoca naturalmente. Então, se não chega o seu Aguiar para mim e diz, Raul, você tem que parar com isso, né? Como é que você, espírita, palestrante, faz tanta fofoca? Daí eu posso focar, mesmo, né? Seu Aguiar, eu vou mudar, o senhor me ajuda aí, quando eu estiver chegando para o senhor, seu Aguiar, tem uma coisa aqui para contar, a última tal. O senhor já disse, não fala. Aí eu tenho essa oportunidade de sair dessa teia, desse enredar de situações difíceis. E aquela ideia, então, que todos nós tínhamos, né, de que chegamos à perfeição, somos anjos, tal, então o que eu vou fazer agora? Agora vou para o céu, vou ficar sentado numa nuvem, vou tocar uma harpa lá. Mas se a gente pensar mais um pouco, que coisa chata, né? Passar a eternidade fazendo isso. De repente eu não gosto de harpa, eu gosto de guitarra, tal, mas guitarra não pode estar. Então isso não dá assim uma ideia lógica, né, de um futuro na perfeição. Os anjos, eles são as almas dos seres que atingiram esse grau de perfeição, gozam da felicidade prometida. Agora, como que é essa felicidade? Ela não é a do prazer ocioso, então não é ficar sem fazer nada. Os espíritos puros, experientes e esclarecidos transmitem as ordens divinas, então transmitem para todos nós que ainda estamos aqui, passando pelas encarnações, e ajudam a dirigir o mecanismo do universo. Então, Deus sempre está criando espíritos, mundos novos, e então são planetas que precisam de direção. Assim como Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, há tantos espíritos como ele, que chegaram à perfeição, estão dirigindo outros mundos, né? E alguns que estão chegando agora à perfeição também irão dirigir planetas pelo universo. Fica como sugestão de bibliografia, como mencionei, o Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno. Então, obras básicas da doutrina espírita, para que a gente nunca fuja do que o Espiritismo nos oferece, né, concreto para o nosso aprendizado. Agradeço a atenção, a paciência de todos, e que Deus e Jesus continuem
nos abençoe. Muito obrigado pela direção da casa aí, mais uma oportunidade.